e vamos a mais um vídeo, né, de resumos da história falando do nazifascismo, da ascensão do fascismo na Itália. O nazifascismo caracterizou-se por ser um movimento essencialmente nacionalista, antidemocrático, antioperário, antiliberal e principalmente anticomunista. Sua ascensão na Europa ocorreu entre o final da Primeira e o início da Segunda Guerra Mundial, no contexto da crise europeia desencadeada pelo pós-guerra. Na Itália, o movimento foi representado por Benito Mussolini e na Alemanha por Adolf Hitler. Surgiram regimes políticos semelhantes ao nazifascismo na Espanha com Franco e em Portugal com Salazar. A participação italiana na Primeira Guerra era vista como uma vitória mutilada, já que a maioria das suas reivindicações territoriais não foram atendidas nos acordos de paz assinados no pós-guerra. Os italianos passavam por um processo inflacionário que empobreceu a classe média, os operários e os pequenos proprietários rurais. E passava também por um período de forte efervescência política, com destaque para o crescimento do Partido Socialista Italiano, que venceu as eleições de 1919 com 32% dos votos, para o temor da Igreja e da burguesia italiana. A vitória dos socialistas foi seguida de grandes mobilizações operárias, exigindo melhores salários e condições de trabalho, numa Itália que estava com dificuldades de se reconstruir após a Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto de radicalização, a ala esquerda do Partido Socialista fundou o Partido Comunista da Itália, o PCI, em 1921, com um programa leninista e revolucionário. O triunfo dos bolcheviques na Rússia estimulava os comunistas em todo o mundo a se mobilizarem pela tomada do poder. O crescimento da esquerda italiana levou amplos setores da sociedade a buscar alternativas para manter o capitalismo e afastar a ameaça comunista. A opção escolhida foi o apoio ao movimento fascista criado pelo ex-militante socialista Benito Mussolini e apoiar a criação do Partido Popular Italiano. Lembrando que o Benito Mussolini saiu do Partido Socialista em 1914 por discordar da posição dos socialistas contrária à participação italiana na guerra. A base do movimento fascista era formada por indivíduos de classe média e tinha 3 pontos em comum: oposição à democracia liberal, forte nacionalismo e ódio ao comunismo. O desempenho eleitoral do Partido Popular Italiano nas eleições de 19 foi péssimo, levando Mussolini a organizar a agremiação, ou melhor, muitos membros dessa agremiação, como uma milícia paramilitar, se somando à já existente milícia fascista, formando os camisas pretas. A milícia organizada por Mussolini era financiada por proprietários rurais e empresários e cresceu espantosamente, passando a atacar sindicatos,
reuniões, salas, manifestações e jornais ligados aos partidos de esquerda, sindicatos com extrema violência. Mussolini, para ampliar suas bases, transformou a milícia no Partido Fascista Italiano, passando a participar do processo político eleitoral e legalizando a sua milícia. Os liberais viam com bons olhos as ações dos fascistas no combate aos comunistas e socialistas, sonhando que no futuro pudessem controlar as ações dos fascistas. Em 1921, utilizando táticas violentas como espancamentos, assassinatos, empastelamentos, contra os divididos socialistas e comunistas que não se acertavam sobre a opção revolucionária e a opção legalista, o Partido Fascista elegeu 35 deputados para o parlamento, se tornando o maior partido. Nesse contexto, o Partido Fascista decidiu, num congresso interno, marchar sobre Roma para exigir maior participação no governo. Em 28 de outubro de 1922, precedida da ocupação de prédios públicos pelos fascistas, eles fizeram a famosa Marcha sobre Roma. Com a marcha, que não encontrou resistência e intimidou os políticos italianos, os fascistas chegaram ao poder, com a nomeação de Mussolini como primeiro-ministro pelo rei italiano.